O budismo não é apenas uma religião nascida na Índia. É também um sistema ético e filosófico que reúne mais de 370 milhões de seguidores em todo o mundo. Aqui em Itajaí, o Grupo de Estudos e Práticas Budistas desenvolve uma série de ações orientadas pelo Lama Padmasambhava. Vamos entender um pouco mais sobre isso, que tal? É aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Oi, Lucas. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa, curtindo Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar aqui conosco através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o nosso Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre este tema, nós convidamos o Laércio Amaral. Ele é facilitador do Grupo de Estudos Budistas Bodhisattva de Itajaí. Além disso, ele também é instrutor de yoga e tem a tua formação é psicologia, né? Laércio, obrigada pela presença desde já. Obrigado pelo convite também. Poxa, conta pra gente o que é esse grupo de estudos, né? Qual é a proposta, de que maneira vocês trabalham, Laércio? Então, os grupos de estudos e os centros de estudos budistas, eles são uma aspiração do nosso guia espiritual, que é o Lama Padmasambhava. O Lama Padmasambhava, ele foi ordenado Lama por um mestre do budismo tibetano que veio realmente do Tibete, né? Depois da invasão da China ao Tibete, ele se desloca para a Índia, da Índia vai para os Estados Unidos e dos Estados Unidos vem para o Brasil. Quando eles se encontram, então Shagdu Tulku Rinpoche, que é esse mestre, aceita na época o Alfredo Avellini, que é o nome de batismo do Lama Padmasambhava, como discípulo, e o Lama o reconhece como seu mestre, não é? Então, em 96, ele é ordenado Lama da linhagem Nyingma do budismo tibetano, e a partir daí a aspiração do Lama é a formação desses centros para que a gente possa estudar, né, a respeito do budismo tibetano em específico, né? Bacana. E o que é preciso para uma pessoa ingressar, tanto nos estudos, mas até dentro da cultura mesmo, o que é preciso para uma pessoa ingressar no budismo? O próprio Lama comenta, né, que os centros e os grupos de estudos são escolas abertas para alunos livres. Então, apenas a disposição de ir, conhecer, realizar as práticas que acontecem nos centros, né, e nos grupos de estudos, junto também com os estudos que a gente faz, né, principalmente com relação aos livros que o Lama nos repassa, né? Okay. Os livros que ele mesmo Você trouxe mantém. Inclusive, né? Eu trouxe minha colinha aqui, né? Qualquer coisa. É esse livro que você trouxe? Esse é um dos livros do Lama, chama-se Meditando a Vida, né? Então a gente costuma dizer que é muito auspicioso, assim, nas palavras do budismo, né? É muito positivo para a gente ter um Lama ordenado na linhagem, né? Reconhecido dentro da linhagem. E que é brasileiro, né? Então ele fala a nossa língua, né? Ele tem toda a experiência da nossa brasilidade, né? Ele é gaúcho de nascimento, então está bem próximo da gente. Então é um dos elementos facilitadores, assim, para a gente ter acesso aos estudos budistas, né? É muito bacana quando você fala ele foi reconhecido como Lama. Eu acho que tem toda uma aura, né, meio mágica em torno disso, né, como a pessoa se transforma em um Lama. Você pode contar um pouco mais? Tem um filme muito bacana, como chama aquele filme? Daqui a pouco eu me lembro e comento aqui. Mas, enfim, como é que isso acontece? Você tem mais detalhes para a gente entender um pouco melhor isso? Isso sempre está meio carregado assim de um certo misticismo, né? Então a gente aqui no Ocidente gosta muito dessas coisas assim, né, que vem do Oriente e tal. Mas nesse sentido o budismo é um pouco mais prático, assim, né, e um pouco mais direto, né? O que acontece, assim, de uma maneira geral, é que essas pessoas, né, que são considerados mestres, eles atingem um determinado nível de consciência que não é o nível de consciência usual, né? Não é a mente ordinária operando, né? E isso é também consequência de bastante dedicação aos estudos e à própria meditação, não é? Então, são pessoas que são chamadas dentro das estruturas de pessoas realizadas, né? Então, eles chegaram num ponto em que a sua condição é de benefício irrestrito aos outros seres, não é? Então, no caso do Shagdu,
ele era tido dentro da linhagem como um Buda vivo mesmo, né? Uma das manifestações, né? Então, e quando uma pessoa assim olha para outra pessoa e reconhece, né, os seus atributos, então é aceito, né? No caso, quando ele institui que o lama tinha condições de, né, o lama Padmasambhava, no caso o Alfredo Avellini, de se tornar lama, então é porque condições plenas para isso, né? Entendi. E por curiosidade, Lécio, como é que foi o teu contato com o budismo? Como que você chegou a essa cultura? Bem, então, quando eu era ainda acadêmico de psicologia, no quarto ano a gente tem, na faculdade onde eu estudei, a gente tem as diferentes teorias da personalidade, né? E uma delas que nós estávamos estudando era a psicologia de Carl Gustav Jung, um dos colaboradores de Freud. E Jung faz assim uma ligação entre os estudos, né, entre o psiquismo do Ocidente e o psiquismo do Oriente. Então, ali eu já comecei a me interessar assim, né, por essas coisas assim do Oriente. E quando eu termino o curso, em seguida eu vou fazer uma formação específica em psicologia junguiana. E lá daí eu tenho contato um pouco mais aprofundado assim com essas visões que o Oriente tem da mente humana. E quando eu completo essa minha formação, daí eu vou para realizar um retiro num mosteiro budista no Espírito Santo. Aí eu fico lá um tempo fazendo as práticas e estudando, e a partir daí, né, eu mantenho esse contato. Ou meditando, né, ou aprofundando um pouco os estudos, mas ainda assim como autodidata. Alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu chego aqui em Itajaí e aí eu, pesquisando, vejo que tem um grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos Budistas Bodhisattva, na Praia Brava. E aí eu começo a frequentar. Depois, quando o pessoal que estava facilitando lá tem que se mudar, a pessoa que é responsável pelos centros de estudos aqui em Santa Catarina me convida, junto com a minha esposa, para que a gente fosse os facilitadores do grupo aqui em Itajaí, né? Então, esse é mais ou menos o resumo da caminhada, né? Por isso que estamos aqui hoje. Interessante. E nesse grupo vocês fazem reuniões de estudo e de meditação. Conta pra gente um pouco como é que funciona essas reuniões. Então, todos os centros, né? Porque tem uma diferença assim, entre um centro de estudos e um grupo de estudos. Porque nós temos aqui em Itajaí um grupo de estudos. Certo. Porque os centros são espaços onde a gente já possa, digamos assim, manter as portas abertas em vários horários. Que as pessoas possam chegar a qualquer horário e fazer a prática da meditação. A gente ainda não tem essa condição, né? Então, até por conta das nossas atividades paralelas. Então, o que a gente faz é se reunir semanalmente, às terças-feiras, né, a partir das 19 horas, quando então acontece, né, os estudos e a meditação. Todas essas estruturas que acontecem de estudo, elas são orientadas pelo Lama, e em cada região, em cada estado, ela é orientada diretamente por um tutor. No caso aqui de Santa Catarina, a nossa tutora é a Alessandra Pizzigatti. Ela é aluna direta do Lama e ela orienta, então, como acontecem os estudos dentro de cada grupo, né? Ela está sempre próxima da gente, nos orientando como é que vão acontecendo esses estudos. Então, a estrutura é mais ou menos assim. A gente se encontra, daí a gente tem uma abertura com uma meditação breve, uma meditação silenciosa. Aí depois a gente bate papo, a gente toma um chá, come alguma coisa, e depois então a gente parte para os estudos, né? Então, atualmente nós estamos estudando um dos livros do Lama, chama-se A Roda da Vida, que é a psicologia budista, e em seguida daí a gente estuda e comenta, né, a respeito daquilo que a gente vai lendo, né? As dúvidas que a gente não consegue sanar, daí a gente solicita para a nossa tutora, né, que mora em Florianópolis. Legal. Agora, Lécio, eu entrei rapidamente com algumas informações sobre o budismo, mas é claro, já que você está aqui, você podia explicar um pouco melhor o que é o budismo, como é que você pode e gosta de explicar sobre o budismo? Eu não tenho autoridade assim para falar profundamente sobre o budismo, né? Obviamente. Então eu vou falar algumas generalizações e elas com certeza vão ser bastante limitadas, não é? Mas o budismo eu vejo assim como uma forma de acesso a como funciona o nosso psiquismo, como isso que nós chamamos de mente ela opera, não é?
E para isso, então, dentro do budismo, tem 3 pontos que são muito importantes, que são chamados de as 3 joias, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda é uma condição, é um estado, né? É o estado de iluminação. É quando a gente não tem mais a confusão mental. Então, nós temos um Buda histórico, né? Que é o Buda Sakyamuni, né? Aquele indiano que meditou e que despertou depois de fazer as suas práticas. Então, o Buda significa o desperto. Então, significa dizer que a nossa essência é a essência búdica. Todos nós temos essa condição despertas, naturalmente. Isso é natural na gente. O que acontece é porque existem algumas condições mentais que vão fazer com que a gente vá acumulando, digamos assim, agregados mentais que vão turvar a nossa compreensão. Então, o budismo seria então esse caminho para poder retirar essas dificuldades que nós temos. Então, eu estou comentando das 3 joias. Então, a primeira joia é o Buda, né? Essa nossa condição iluminada. Okay. A segunda joia é o Dharma, que são os ensinamentos que vieram a partir do Buda Sakyamuni. Os seus discípulos ouviram, né? E depois foram repassando, né? Então, o conhecimento budista ele vem sendo repassado de mestre para discípulo diretamente, né? Sem interrupção, há 2.400 anos. Então, a primeira joia é o Buda, a segunda é o Dharma, e a terceira joia é a Sangha, que é o grupo de praticantes. Então, a gente sabe que, embora seja aparentemente simples, meditar não é tão simples assim, né? A gente tem uma certa dificuldade. Você acha que é simples, Lucas? Eu não acho. Eu vou até puxar aqui, desculpa interromper um pouquinho. A gente estava fazendo o roteiro, daí a gente ficou pensando. Eu fiquei pensando nisso. Não deve ser fácil. Eu achei muito interessante, até quando estava pensando no tema, mas eu não conseguiria. Como é que é feito o processo, a inicialização ali da meditação? Como é que é o preparo? Então, só para completar a terceira joia, daí já engato com a tua questão. Tudo bem. Então, a terceira joia seria a Sangha, que é a reunião com os meditantes, digamos assim, os praticantes. Porque a gente sabe, né, que meditar sozinho não é tão simples. A meditação já não é muito simples. Meditar sozinho, né, também não é tão simples. Mas, quando a gente se reúne em grupo, existem alguns elementos que são facilitadores. Então, hoje a gente sabe que isso está no nível da energia. Né? Então, um grupo, quando se reúne, tem alguns elementos que vão facilitar a prática. E a meditação, embora ela não tenha toda essa simplicidade assim, mas ela é para todo mundo. Né? Claro, inicialmente pode ter essa ou aquela dificuldade, mas à medida que vai avançando, né, todos nós naturalmente nos encaminhamos para ela, porque também existe isso que o budismo chama de natureza primordial, que é a nossa natureza ilimitada. Né? Então, na verdade, a gente se reencaminha para essa natureza. Gostei disso. Gostou, Lucas? Deu para pegar um pouquinho disso? Eu acho que eu teria um pouco de dificuldade. Eu sou muito hiperativo. Mas quem sabe o Laércio pode explicar melhor como é que você pode definir a meditação, né? Para uma pessoa que é leiga, não tem o menor contato com nada disso. O que é a meditação, então? Bem, de uma maneira geral, né, existem muitas técnicas meditativas, né? Em especial assim no budismo tibetano, no budismo de uma maneira geral, nem todas as linhas, mas né, daquilo que eu tenho conhecimento, as meditações são feitas de olhos abertos. Né? Então, esse já é uma diferença. Porque normalmente quando a gente vê assim nas revistas, nos filmes, as pessoas estão meditando de olhos fechados. Né? No próprio yoga é comum, né, as meditações com visualização e tal. Mas no budismo tibetano, as meditações são, via de regra, de olhos abertos. Então, a gente senta, né? Se é possível sentar de pernas cruzadas, né? Então a gente senta de pernas cruzadas, utiliza uma almofada para facilitar, porque é importante que a gente entre na postura e também adquira um certo grau de conforto na postura, para não deixar que o corpo fique incomodando, né? Porque a gente vai ter um foco. Né? Certo. E aí a gente elege um foco, né, externo, que pode ser um objeto na frente ou a própria região que a gente está visualizando, e a gente mantém um contato, né, com aquele foco e com a respiração. Né? Então, basicamente é isso. Né? Essa é uma técnica que nós chamamos de shamatha impura. O impura não tem a ver assim com essa noção ordinária que a gente teria de pureza e impureza. Impura é só um tipo de uma tradução para, né,
para que a gente possa entender que impuro é quando a gente elege este objeto externo. Ok. Né? Seria o ponto de concentração. Um ponto de concentração. Né? Só para ajudar no início. Exatamente. Né? Isso é básico, né? A gente poder se concentrar. Legal. Porque, naturalmente, a nossa mente ela é agitada. Né? Então, um pensamento que se encaminha no outro e vem outro. Né? Então, a ideia da meditação é a gente se concentra nesse ponto e daí a gente como que cria artificialmente um observador do processo. Então, eu fico observando os meus próprios pensamentos. E quando eles vêm, né, porque também, grosseiramente, se fala assim, não, tem que esvaziar a mente, né? Mas isso não é bem assim, né? Porque a mente não se esvazia. Ou não é tão simples assim, né? Se ela tivesse que se esvaziar, quando isso acontece, ela acontece espontaneamente. Sem um, digamos, esforço cognitivo. Okay. Eu tenho que fazer um esforço. Não existe esforço nessa direção. Na verdade, o que vai acontecer é que, com a repetição da prática, a gente vai sentindo que vai passando o tempo e vai ficando mais fácil a gente observar os pensamentos e eles começarem a diminuir esses encadeamentos. Okay. Porque a própria concentração vai fazer com que, quando eles vêm, eu volto para me concentrar. Daqui a pouco fico um pouco distraído, volto a me concentrar. Mas no sentido assim, como o próprio Lama fala, amorosamente, sem brigar com os pensamentos. Perfeito. Né? Muito interessante. Vamos tentar, quem sabe, né, Lucas? São convidados, por favor. Legal. Olha, a gente vai fazer um intervalo, mas já voltamos a conversar com o Laércio Amaral. Estamos falando sobre o budismo. Já estamos de volta. Hoje, nosso entrevistado é o Laércio Amaral. Ele é o facilitador do grupo de estudos budistas Bodhisattva, aqui de Itajaí. Bem, a gente está falando aqui e eu queria saber quem, para contar, até eu não tenho tanta noção assim, eu acho que muita gente de casa também não. Quem foi Buda? Então, Buda foi um príncipe indiano que chega num determinado momento da vida. Conta a história, né, que ele era um príncipe e o pai dele não queria que ele entrasse em contato com nada que fosse, digamos assim, negativo com relação às coisas da vida. Então ele viveu cercado de luxo, de prazeres e tal, e tudo aquilo que fosse, digamos assim, aparentemente negativo, o pai dele não permitia que ele entrasse em contato. Mas ele tinha uma intuição, alguma coisa o incomodava. E aí um dia ele sai do palácio e aí ele começa a ver, né? Começa a encontrar com pessoas doentes, né? Pessoas que estão envelhecendo, né? E aí ele se encontra também com... Ele vê um monge caminhando na rua e aí ele começa a perceber que tem alguma coisa além desse mundo que a gente observa, né? E aí ele sai, então, nessa busca, né? E nessa busca, então, ele se encontra com os yogis na Índia, faz as práticas, mas mesmo assim ele não consegue atingir aquilo que depois é chamado de liberação. Até um momento em que, depois de todas essas práticas, inclusive práticas ascéticas de mortificação do corpo, de ficar sem se alimentar, ele enfraquece muito. E aí ele está numa situação dessa, assim, já quase morto. Ele escuta um barqueiro, né, passando no rio próximo onde ele estava, comentando com um aluno seu, que é músico, falando sobre como afinar um instrumento de cordas, né? Então, se você retesa muito o instrumento, vai arrebentar a corda. Se você afrouxa muito o instrumento, ela não vai dar som. Então, tem uma medida. Né? Então ele encontra isso que nós chamamos hoje no budismo de caminho do meio. Né? E com esse pensamento, então, ele se senta, né, embaixo de uma árvore, que é conhecida como árvore Bodhi, e faz um voto de não sair dali enquanto não conseguir a liberação. E aí, né, reza a história, reza a lenda, que ele fica ali durante anos meditando, até que ele entra em contato com essa condição que seria a condição da liberação. Ele entraria dentro do aspecto da mente última, né, ou da mente primeira, e aí ele se libera. E a partir dessa liberação, então ele se levanta, sai caminhando, e aí as pessoas começam a se aproximar, porque veem que essa pessoa tem alguma coisa de diferente, e pedem para que ele comece a dar ensinamentos, né? Então essa é a história do Buda. E aí então congrega-se o primeiro grupo de discípulos
do Buda, né? Bacana. Depois o budismo sai da Índia, né? À medida que vão então sendo formados mestres, né? Dentro dessa concepção, então o budismo vai para basicamente todo o Oriente, né? Em cada país que ele se encontra, ele se envolve com a cultura local e ele tem uma determinada forma de manifestação, né? Então a gente vê, por exemplo, o Zen budismo, né, que é o budismo do Japão, tem uma forma, né? Mas basicamente todos os budismos eles são amparados nessas 3 joias, né? Via de regra, né, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. Legal. Só para informar as pessoas que estão acompanhando o programa, aquele filme que eu tinha comentado é O Pequeno Buda. Não sim. sei se alguém já assistiu. É um filme de 1993 e é um filme de Bernardo Bertolucci. É um filme do Bertolucci que tem o Keanu Reeves, é um filme mega produção e tal, que é bem interessante, que conta um pouquinho essa coisa da descoberta do menino que vai se transformando no Buda, e, enfim, né? Sim. Bem bacana. Eu, dando uma pesquisada, eu vi que existem 5 pontos a respeito do budismo, 5 regras básicas de comportamento, de bom comportamento, de boa convivência. Como é que são essas regras? Existem muitas orientações, digamos assim, né? Eu não sei especificamente, assim, qual foi o contato que tivesse, né? O que elas diriam, assim, né? O que nós temos básico, assim, são as 4 nobres verdades. Certo. Né? Esse é o básico. Então, essa foi, digamos assim, a grande intuição, uma das grandes intuições do Buda, né? Dessa pessoa quando ele chega nessa condição de despertar. Então, a primeira grande nobre verdade existe o sofrimento. Então, isso é ponto básico, existe o sofrimento. A segunda nobre verdade existem as causas para que aconteça o sofrimento. A terceira nobre verdade, aí as coisas começam a melhorar um pouco. Existem as formas para dissolver o sofrimento. E a 4 nobre verdade fala sobre o caminho para isso, que é o nobre caminho óctuplo, né? É o caminho de 8 passos, né? Que é o que eu trouxe hoje na minha colinha aqui. Posso ler para vocês? Por favor, lógico. 8 passos, vamos lá. Isso. Então, o primeiro passo é a motivação, né? E não só a motivação de você buscar se autoconhecer, mas também a motivação de você sair do sofrimento. Então, quando a gente, digamos assim, vive a nossa vida normal, a gente sabe, né, que tem momentos que a gente está feliz, tem momentos que a gente não está tão feliz assim, e por aí vai. Então, isso é cíclico, né? Felicidade e sofrimento, felicidade e sofrimento. Ok. Né? Existe um termo dentro do budismo, que é um termo em sânscrito, que significa dukkha. Dukkha significa, não teria uma tradução assim para a gente, porque é um conceito que implica 2 condições. Dukkha seria felicidade e infelicidade ao mesmo tempo. Eu poderia explicar mais ou menos assim, que cada vez que nós nos deparamos com uma situação de felicidade, automaticamente e invariavelmente e em 100% das vezes, juntos já estaremos plantando a semente da infelicidade. Isso porque nós estamos envolvidos dentro dessa condição que o budismo chama de samsara, que é o mundo das ilusões. Então, todas as felicidades, elas são condicionadas, ou seja, elas têm que ter condições para que sejam felizes. Por exemplo, quero um carro novo, né? Então, quando eu adquiro o carro, eu fico feliz. Mas como está dentro dessa condição de condicionantes, a partir do momento que eu já adquiri esse carro, eu já começo a vir as infelicidades. A preocupação, será que vão bater no meu carro? O quanto que eu vou ter que pagar, enfim, seguro, onde que eu posso... Então, automaticamente, todas as felicidades dentro desse mundo condicionado que nós vivemos, elas trarão, já tem ali a semente da infelicidade, né? Okay. Então, quando a gente fala assim no nobre caminho óctuplo, então significa dizer que esse caminho dos 8 passos é que a pessoa já começou a ver isso na sua vida, né? Já viu muitas vezes que às vezes está feliz, às vezes está triste, e aí começa a ter a aspiração de sair disso. Certo. Então essa seria a motivação correta, a motivação mesmo,
né? Então ele Bacana. entra nesse caminho. Bem, Legal. eu quero me conhecer, eu quero saber o que está além disso, tudo que eu estou vendo, quero entrar mais profundamente na minha mente, descobrir quem eu sou, e assim vai. Laércio, a gente só tem mais 1 minuto e um pouquinho, mas se você puder, não sei se... Tá, passo rapidamente. Os passos, por Tá. favor, a gente está Então, louco para saber. Ok, então, depois da motivação, daí vem a não praticar determinadas ações. Primeiro, ações danosas para a nossa própria mente. Então, pensamentos mal intencionados, cobiça, mal vontade, avareza. Esse é o segundo passo. Tá. Preocupações com relação à mente. Depois, preocupações com relação à fala, que é o terceiro passo. Não mentir, não caluniar, não agredir verbalmente, evitar falar inutilmente. O quarto passo é procurar vencer as ações danosas com o corpo. Então, evita-se matar, evita-se roubar, evita-se sexo impróprio, que daí é um tanto complexo, teremos que falar durante bastante tempo, né? Aqui, o quinto passo do nobre caminho são as ações de benefícios que nós podemos realizar para os seres. Aqui a gente já começa a sair do nosso ego, do nosso autocentramento. Quando a gente, em ação, começamos a ajudar pessoas. Certo. O sexto passo, o sexto, o sétimo e o oitavo passo tem a ver com a meditação. O sexto passo é a meditação, que é o primeiro contato com o silêncio. O sétimo passo é quando já começamos a ganhar os benefícios da meditação, quando começa a surgir muitos insights e a lucidez. E o oitavo passo é a liberação, quando nós chegamos na transcendência, né? Quando nos tornamos unos com a nossa própria mente liberta. Muito, muito bonito, né? Acho que é uma filosofia que se apresenta de uma forma muito elegante, bacana, né, Lucas? Muito Gostou? sofisticada. Realmente. Sofisticada também, porque você ainda trouxe um olhar que combina com o lado da psicologia e a gente vê que realmente é um caminho bem complexo e Sim. cheio de nuances interessantes. Lércio, infelizmente a gente terminou nosso tempo aqui, mas lógico que a gente vai deixar os contatos lá do Grupo de Estudos Budistas Bodhisattva, aqui de Itajaí, no site do programa, no Facebook também, né? Ah, que legal, agradeço. E a gente quer agradecer a tua presença, Lércio Amaral. Obrigada. Depois a gente chama para continuar um pouco dessas ideias bem bacanas. Também agradeço bastante pelo convite, né? E estou à disposição, né? Somos facilitadores, eu e a Jo Fornari também, a outra facilitadora, né? Então Legal. estamos abertos para uma nova oportunidade. Obrigado. Então tá bom. É isso aí, né, Lucas? Isso aí, eu agradeço também em nome da nossa audiência. E a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.